galerinha do nono ano, tudo bem? Desde já desejo a todos vocês uma excelente semana, boa segunda-feira para todo mundo, força para vocês, foco nos estudos, qualquer coisa é só colocar aqui embaixo e eu já vou respondendo e tirando suas dúvidas, é claro. E aí então a gente dá sequência à nossa aula de interpretação textual. A gente vem falando muito sobre reflexões, né, fazendo reflexões a respeito da cidadania, a respeito da inclusão social. E aí hoje não poderia ser diferente. Coloquei essa imagem que eu achei fantástica, linda, pra gente começar a nossa aula. E aí eu te pergunto, meu amigo, fala pra mim uma palavra que traduz um sentimento que transpasse dessa imagem. Você poderia dizer a união, o companheirismo, a amizade, o ato de contar com o outro, né? E você tá muito certo. Acima de tudo, hoje a gente vai falar, né, sobre uma sociedade que é tanta gente querendo cuidar só do que é seu, né? Acima de tudo, sendo cada um por si, de uma forma muito egoísta, né? E aí é uma palavra que a gente deveria hoje trabalhar guardando dentro do nosso coração. A união. Literalmente é algo que deixa uma sociedade muito mais forte ao ato de você poder contar com outra pessoa, né? De você poder saber que tem amigos, que tem pessoas perto de você para te ajudar no que for preciso, né? Para contribuir com a nossa vida, né? De forma muito positiva, muito verdadeira, muito sincera. E então a gente dá continuidade às nossas aulas. Vamos lá? Pega o seu material que eu já peguei, o meu amigo, bora lá! Meta do dia! Nós vamos então fazer a correção daquela interpretação textual, o cego, Renoir, Van Gogh e o resto. Aí eu pergunto pra você, deu tudo certo? Conseguiu responder tudo certinho? Fez a leitura do texto completo? Pesquisou sobre o Van Gogh? Tomara, hein? E aí a gente vai então para a leitura e interpretação do texto Manuelzão e Miguelinho. Vamos lá? Primeira coisa, pega o seu livro maravilhoso, vá para um lugar arejado, tranquilo, que você consiga manter a sua concentração, certo? Com as suas horas de estudo que você está montando, né? O seu cronograma diário e tudo mais. E depois, sim, você terá o seu momento de lazer mais tranquilo e tal. Vamos lá. Na página 222, você fez então a leitura do texto, fez completo, utilizou o seu marca-texto, grifou palavra-chave e nós vamos adentrando a página 224. Na página 224, na questão 1, ele diz pra gente o seguinte: a crônica se inicia com a descrição de dois homens que observam uma obra de arte em um museu, exatamente. Que sinais davam ao narrador a impressão de que algo fugia do comportamento habitual de quem frequentava o museu, né? Ele começou a fazer uma análise e falou assim, cara, tem alguma coisa esquisita nisso daí. E o que causou, né, esse estranhamento como um todo? Ele diz pra gente que ele verificou que um dos homens não estava olhando pra tela nenhuma, não. Tava olhando era para baixo, né? Não parecia interessado nas telas. Enquanto isso, o outro que estava ao lado dele, ficava tagarelando, falando todos os detalhes da tela. Tipo, ele ficou, como assim? Um sem querer prestar atenção em nada e o outro falando. O que tá acontecendo, né? Olha 2. O que causou estranhamento no narrador ao ver dois homens no museu? O fato do quê, gente? O fato, literalmente, de um homem estar de óculos, e esse homem de óculos, ele tinha deficiência visual, né? Isso foi o que causou mais estranhamento perante a tudo. 3. O acompanhante fornece uma descrição muito minuciosa. Pesquisou o que era minuciosa? Detalhado, né? Dos quadros ao homem que está de óculos. Por que isso foi feito? Então ele quer saber por que o cara que estava ao lado fazia descrições minuciosas, ou seja, tão detalhadas para o outro que tinha deficiência visual. Então eu quero que você entenda que o ato disso acontecer mostrou um carinho imenso, né? O outro, ele queria literalmente trazer para esse deficiente visual como era a tela, de forma tão detalhada que ele pudesse aqui, visualizar como era essa tela por todos os detalhes que eram citados, né? Olha 4.
O narrador finalmente compreende a dimensão daquilo que está vendo. Envolvido pela situação, ele diz: "E fechei os olhos para ver melhor." Olha isso, é uma frase muito forte, gente. Apesar da aparente contradição dessa frase, ela faz sentido. Explique. O narrador, ele quis literalmente ter a mesma sensação do que o deficiente visual estava analisando, ele estava vendo sem utilizar os próprios olhos, só com a descrição que era feita pelo amigo que estava ao lado. Gente, isso é muito bacana. O guarda comenta com o narrador que o homem que tinha uma deficiência, né? Ele era um fotógrafo. De que forma a antiga profissão desse homem contribuía para o seu interesse pela descrição pormenores, né, dos pormenores das obras de arte. Literalmente, quando você é um fotógrafo, você precisa observar e ter um sentido mais aguçado para os detalhes, para os mínimos detalhes que faz toda a diferença para uma imagem, né? Então, assim, por isso ele dava tanta credibilidade para o ato de ele ficar escutando todos os detalhes, porque com certeza aquilo estava agregando e enriquecendo a imagem que ele estava visualizando, né? Vamos para a questão 6. Antes de ir embora, o narrador passou pelos dois homens que se encontravam diante de um outro quadro. Ele afirma: "Saí, passei por eles, ocupados em pintar o filho do carteiro de Van Gogh." Por que o autor teria optado pelo emprego do verbo destacado, né, que é pintar, pelo que ele via? Literalmente assim, o acompanhante, ele desenhava o quadro com as palavras. E o ato de ele desenhar o quadro com as palavras, ele conseguia transformar tudo que ele falava na própria pintura, né? Retome o título da crônica e levante hipóteses. Por que o autor teria empregado a palavra resto na composição do título, né? O que você colocou aí, meu amigo? Tô curiosa, coloca aqui nos comentários, coloca. Quero interagir com vocês, vamos lá. Terminado, então. Abra, por favor, na página 224. Página 224, no capítulo 11, ele traz pra gente essa imagem. Analisa comigo aí. Quando será a minha vez? Página 245. Acompanhe a leitura do seu livro, por favor. Aí você olha para o lado e percebe que há alguém ali, sozinho, precisando de sua ajuda para sobreviver em uma sociedade que nem sempre é justa. Hoje, para mim, o desafio da cidadania no Brasil é triplo. Eliminar uma das maiores exclusões que o analfabetismo, segundo a inclusão social, estamos retirando da miséria muita gente. A miséria é uma exclusão absoluta. E o terceiro, a convivência da diferença com o que é fora do senso comum. E ele vem falando sobre esses 3 pontos primordiais, né? E aí ele então pergunta para você, o que significa inclusão social? Você conhece algum projeto cujo objetivo seja promover a inclusão social? E ele quer saber de você. Responda ou no seu caderno de interpretação ou no seu próprio livro, fique à vontade. E nós vamos passando. Abra aí, por gentileza, na página 246. Na página 246, nós temos então um textinho maravilhoso, ok? Que começa assim, acompanha comigo a leitura, página 246, ok? De repente, lá vinha um homem a cavalo. Eram 2, um senhor de fora, o claro da roupa. Miguelim saudou, pedindo a bênção. O homem trouxe o cavalo cá bem junto. Ele era de óculos, corado, alto, com um chapéu diferente mesmo. Deus te abençoe, pequenino. Como é teu nome? Miguelim. Eu sou o irmão do Dito. E seu irmão Dito é o dono daqui? Não, meu senhor. O Ditinho está em glória. O homem esbarrava o avanço do cavalo, que era zelado, manteúdo, formoso como nenhum outro. Redizia: não sabia não. Deus o tenha em sua guarda. Mas que é que há, Miguelim?
Miguelin queria ver se o homem estava mesmo sorrindo para ele, por isso é que o encarava. Por que você aperta os olhos assim? Você não é limpo de vista? Vamos até lá. Quem é que está na tua casa? É mãe e os meninos. Estava a mãe, estava tio Terezê, estavam todos. O senhor alto e claro se apeou. O outro que vinha com ele era um camarada. O senhor perguntava à mãe muitas coisas do Miguelin. Depois perguntava a ele mesmo. Miguelin, espia daí. Quantos dedos da minha mão você está enxergando? E agora? Miguelin espremia os olhos. Drelina e a Chica riam. Tomezinho tinha ido se esconder. Este nosso rapazinho tem a vista curta. Espera aí, Miguelin! E o senhor tirava os óculos e punha-os em Miguelin, com todo jeito. Olha agora! E aí você vai terminar a leitura do texto, ok? Tranquilo, faça as reflexões e nós vamos passando então para a página 248 com a interpretação do texto, ok? Vá voltando quantas vezes for necessário, pause o vídeo e a questão diz o seguinte. O texto inicia-se com a chegada de um homem forasteiro, isto é, estranho às terras em que morava a personagem Miguelin. Que elementos indicam se tratar de uma pessoa que não habitava aquele local? Você volta no texto, pode passar seu marca-texto, circular e tal, mas quais são os elementos que indicam que ele não morava por ali? Pela descrição desse homem, de seu cavalo, né? O que é possível inferir, ou seja, entender sobre a condição social desse homem? O que você colocou? Vamos lá! Logo após se apresentar como o irmão de Dito, Miguelin diz: o Ditinho está em glória. O que ele quis dizer com está em glória? O homem desconfia que Miguelin apresenta um problema de visão. Que expressão ele emprega para denotar sua impressão, né? Ele achou alguma coisa e ele solta essa frase. Que frase é essa que ele fala ao menino, né? Sobre essa questão dos olhos, dessa análise que ele vai fazendo. E aí, ele continua aqui na questão 4. Ao certificar-se da necessidade de Miguelin, o homem empresta-lhe os óculos. Qual a reação do menino ao enxergar com nitidez as coisas em sua volta? Então, de novo, qual é a reação desse menino quando ele coloca um óculos no rosto, gente? 5. Finalmente sabemos que o homem era um médico de grande influência. Que expressão empregada pelo próprio narrador confirma essa ideia, né? De que ele tinha uma influência muito grande, de que ele era um médico muito renomado e tal. Olha, 6. Retome a seguinte passagem do texto. Todos eram maiores do que ele. As coisas reviravam sempre de um modo tão diferente. Eram grandes demais. Assinale a alternativa que descreve como Miguelin se sentia perante aquela situação. 7. Antes de partir, o médico propõe à família levar o menino para a cidade, onde compraria óculos para ele e cuidar de seus estudos. Ao saber da proposta, Miguelin é tomado por uma forte sensação. O narrador descreve: fazia peso para não soluçar. Sua alma até o fundo se esfriava. De que forma essa sensação poderia ser interpretada? Gente, como é que você entende quando o narrador diz pra gente que ele fazia um peso para ele não soluçar, quando ele ficou sabendo que ele ganharia lá várias coisas para ele estudar, o próprio óculos e tudo mais? E aí? A 8. A mãe incentiva o menino a seguir com o médico. Que razões a levam a tomar essa decisão? Quais são as razões que fez essa mãe agir dessa forma perante essa situação? Meus amores, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula de correção. Um beijo enorme para cada um. Qualquer dúvida que você tiver, coloca para mim aqui no comentário. Vamos lá. Boa semana!